né? Não tinha essas salinhas que tem hoje para instruir as crianças na linguagem deles, né? Então a gente foi crescendo ali do lado, a gente lembra que era entediante, né, participar, porque criança não entende a linguagem, não entende as pregações, as ministrações, e a gente ficava desenhando. Mas eu tenho, sim, um entendimento de quando bem pequenininha a gente já frequentava culto, já frequentava igreja, a gente já sabia quem era Deus, mas não a fundo, como crianças hoje aprendem nas salinhas, e como que é Jesus, o porquê que Jesus morreu na cruz, que que ele ressuscitou. Então, isso a gente não tinha. Era só falado de Deus ali, Jesus também, só que não nesta linguagem para crianças entenderem. E a gente foi crescendo sabendo quem era Deus. Então, em torno dos 13, 10 para 12 anos, assim, meus pais se separaram. Divorciaram, minha mãe mudou para São Carlos, meu pai ficou na cidade que a gente morava. E logo depois minha mãe já mudou para Bauru. Eu tinha em torno de uns 10 anos, estava na 4ª série, quando minha mãe mudou para Bauru. E a gente foi crescendo aqui, né? Minha mãe teve que arrumar 2 empregos para poder sustentar a casa. Meu pai se casou novamente depois de um tempo, se casou novamente. E minha mãe começou a trabalhar em 2 serviços. Então foi difícil para ela, né? Sustentar 4 meninas adolescentes, né? Naquela pré-adolescência para adolescência. Eu sou a terceira das 4 filhas. E sustentar, comprar as vestimenta, né, material escolar, era muita coisa. Então, a gente não frequentava mais igreja. Então, a gente passou a não ir mais. Né? Então, aquela memória de criança foi se apagando. Né? A gente foi esquecendo de como que era. E fomos seguindo a vida. Minha mãe trabalhando de dia e de noite. Né? E minhas irmãs, que eram mais velhas, tomando conta das mais novas. A gente nunca passou necessidade, assim, fome, mas a gente teve tudo, assim, escasso, né? Era para aquele dia, não era esbanjado, mas graças a Deus ele não permitiu passarmos fome. Mas foi bem difícil, a gente morou, assim, em casas bem simples, né? Bem, assim, escasso mesmo. Minha mãe teve que ser mãe e pai, né? Minha mãe é uma guerreira. Hoje eu falo, mãe, eu me inspiro na sua, né, força, porque ela foi muito batalhadora. E meu pai, durante um tempo, como ele se casou, mudou de estado, perdemos o contato. Nós estamos falando de uma época de 99, 2000, então não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de internet, de celular, WhatsApp, não existia isso. Era muito difícil, né, quem tinha um celular, ou então linha telefônica em casa, internet, né, era muito raro. Então, a gente perdeu o contato com meu pai. Então, a gente foi crescendo só com a minha mãe, né, com as minhas irmãs, e fomos levando a vida. Então, na minha adolescência, eu comecei a conhecer as pessoas da escola, foi amizades e foi incentivando a coisas ruins. Eu não tinha o contato com igreja, né, com pessoas crentes, evangélicas, cristãs. Então, eu fui conhecendo o mundo. Eu me lembro que na minha ali 15, 16 anos, que eu estava no ensino médio, eu conheci pessoas e fui influenciada. Eu lembro que eu comecei a querer conhecer o Wicca. Então, eu não sei falar a fundo, porque eu não conhecia a fundo, mas eu era incentivada. Eu ouvia falar e queria fazer. O que é o Wicca? O Wicca? O Wicca, eles falam que é uma religião que cultua a natureza. Eu não vou me aprofundar, porque eu não me aprofundei. Então, eu não vou falar com certeza sobre isso. Mas eles não acreditam em Deus, Jesus, assim. E eu estava já querendo apagar Deus da minha vida. Assim, eu estava tentando não pensar em Deus, apagar tudo que eu aprendi, porque eu acho que com a falta do meu pai, mexeu ali na minha identidade, né, da parte paterna, assim, de ter aquele pai, aquele amor de pai, aquela presença, aquele ensinamento que os pais trazem, que é muito importante termos o pai e a mãe presentes na formação dos filhos, que eles vão adquirir tanto de um quanto do outro. Né, essa parte do meu pai faltou muito. Eu lembro que na minha infância, quando eles se separaram,
Assim, eu nunca presenciei eles brigando, sabe? Discutindo. Não, eles não brigavam perto da gente. Então, eu nunca posso falar, eu vi meus pais brigando. Não, nunca vi. Então, quando eles anunciaram o divórcio, foi muito difícil pra gente. Né? Eu sofri bastante. Eu lembro que eu via pais das minhas amigas juntos e eu pensava, por que meus pais não estão juntos? Então, as crianças sofrem. Os pais acham que não, mas eles sofrem, eles sentem falta. E minha irmã teve um episódio que ela até fugiu de casa para se encontrar com meu pai, para morar com meu pai. Né? Então foi difícil para a gente. Mas presenciar brigas deles eu nunca presenciei. A gente nunca viu eles discutindo. Então, mas eu creio que a falta do meu pai influenciou, né, muito na nossa vida. Na minha vida, pelo menos, sim. É porque eu cresci com um sentimento de rejeição. Sabe, eu me sentia rejeitada. Eu não sei a raiz, assim, sabe, de por que ocasionou aquilo. É o inconsciente, né? As pessoas, eu sentia que se desfaziam de mim, tanto na escola, quando eu tirava times, eu sempre era a excluída. Eu nunca fui assim na família, de ser lembrada por todos, sabe? Então, eu me sentia rejeitada. Eu me sentia excluída. Então, eu fui crescendo assim, com esse ar de rejeição, de exclusão. E... rejeição. A gente tem que ter sempre, assim, né? A mãe, sim, né? Tá ali sempre, mas um pai também, né? A gente se sente segura, né? Segura de um pai estar ali do lado, né? Um homem da casa, né? O pai da casa. Então, eu me sentia assim, né? Eu me sentia, meu pai e tal. A mãe eu via como fosse mais frágil, né? E o pai ali mais forte. Então, a gente sente mesmo a falta de um pai, né? Sim. Aí eu fui crescendo, né? Comecei a conhecer o mundo, conhecer pessoas, amizades. E meu pai fez muita falta nesta época. Então, eu comecei a querer excluir Deus. Então, eu tive essa dificuldade de ver Deus como um pai. Né? Essa dificuldade de ver que Deus era um pai que estava presente. O meu pai biológico não estava ali presente. Né? Para mim, foi muito difícil de não ter esse contato. Né? Eu queria muito contato com ele. E as mães sempre é tida como... mas, né, porque vai cuidar, vai fazer o papel do pai e da mãe. Então, a gente fica com aquela revolta, né, porque meu pai não está e a gente esquece de agradecer, né, de agradecer mais, né, porque ela se desdobrou para cuidar, para criar, né, e meu pai tinha ali... Acaba ser forte, né, em tudo, Sim. Ser forte em tudo. Tem a mãe e o pai, né, a mãe é assim, o pai, né, ela vai ter que fazer o papel do pai, tudo junto. Sim, né? Fazer do pai. E a gente, na adolescência, não entende que isso é para o nosso bem. Né? A gente sempre vai acusar a nossa mãe de ser má, de querer o nosso mal, mas não é verdade, não é desse jeito. Então, hoje eu sou grata. Eu falo, mãe, obrigada por tudo que a senhora fez, né? Por ter se desdobrado inteira para poder nos dar uma educação, né? Um caráter. E eu lembro que quando eu comecei a namorar meu marido, na época, meu namorado, a gente se encontrou na escola. Eu já conhecia ele na 4ª série, estudamos juntos, a gente só brigava. Aí depois a gente se reencontrou no ensino médio, ali no maiorzinho terceiro já, ano, né? Vocês maiorzinhos já. Sim, aí a gente começou a namorar. E fomos namorando, foi ficando mais... evoluiu, né? Começou a ficar mais sério o nosso namoro. Aí a gente deu a ideia de ir embora da cidade, fomos morar em outra cidade, a gente mudou e juntamos, né? Amaziamos, a famosa amigar, né? Amigamos. Nossa. Em outra cidade, na cidade a qual eu cresci, né? Que eu nasci, cresci. A gente ficou lá durante uns 7 meses, né? Ficamos lá. Tivemos crises, porque a gente não tinha ideia de como era um casamento. A gente tinha 20 anos. Mas vocês casaram? Nessa época a gente não tinha casado. Só se juntou e foi embora. Ele veio a família dele católica, a minha cristã, mas não estava nos caminhos. Então a gente não tinha essa, precisa casar, sabe? Não tinha esse ensinamento, vocês precisam casar primeiro. Né? Decidimos, fizemos, mudamos e ficamos lá durante uns 7 meses. Tivemos crises, porque eram pessoas diferentes.
né, morando junto, decidimos mudar assim de uma hora para outra junto. E eram as pessoas diferentes, não tinha, a gente não tinha noção de como seria um casamento, né? Ninguém instruiu a gente. E a gente foi, decidimos ir. E lá a gente sempre vinha para Bauru, né? Ia para Bauru visitar os pais, que os pais eram de lá. E a gente ficava nessa trajetória, trabalhava durante a semana e quase toda semana, no final de semana, a gente estava em Bauru. E eu comecei a me sentir mal, sabe? Eu acho, não foi diagnosticado, mas começou um início de depressão, porque eu saía para a rua, eu não tinha vontade, eu voltava para trás, eu me arrumava inteira para ir no centro, para andar um pouquinho e não tinha vontade. Chegava na esquina, voltava para trás, ficava dentro de casa. A minha mãe começou a ver que eu não estava bem, né? Como a gente ia embora, sempre tinha choro e tinha, né, aquela coisa inquieta. Sim. Aí ela começou a vem mudar para cá, vem morar, vem embora de novo para cá. Ela conseguiu uma entrevista para o meu marido, a gente falou, vamos embora. Sim. Fomos embora, arrumamos uma casa. Depois de um ano, mais ou menos, a gente falou, agora a gente vai se casar, né? Porque eu comecei a frequentar cultos na casa da minha irmã. Depois de um tempo afastados da igreja, elas começou a conhecer, né, umas pessoas mais cristãs e começou a fazer culto doméstico. E eu também falei, vou ir também, porque aquela raiz estava. Por mais que na minha adolescência eu não queria mais Deus, mas não consegui me afastar de Deus. Eu abandonei o Ica, eu falei, não, é Deus, né? Não tem como, o que já está aqui dentro não tem como apagar, mas eu assim, não ia atrás, sabe? Sim. Eu deixei aquela semente, era uma semente que meus pais plantaram. E hoje eu agradeço a eles por ter plantado essa semente, né? Por ter ensinado, instruído, porque ficou aqui dentro os ensinamentos que eles davam. Porque cresceu, a sementinha cresceu e agora se tornou uma mulher de Deus, né? Amém. Glória a Deus. E a gente começou a frequentar, comecei a frequentar os cultos da minha irmã. E falei, pronto, a gente vai se casar. Começamos a arrumar o casamento, os detalhes, começamos a ver o vestido, as roupas, né? Os detalhes do casamento, a data. Aí a gente resolveu se casar e a gente casou em 2008. Nos casamos dia 11 de outubro de 2008. Então, aí eu comecei a frequentar cultos, mas eu não estava, assim, com aquela firmeza, né? Firmeza, em Deus, com profundidade em Deus. Eu só estava lá porque eu sabia quem era Deus. Eu não conhecia Deus, eu só sabia quem era, pelo meu histórico, né, lá de trás. Eu sabia quem era, então eu frequentava culto, mas não era com profundidade. Sim. Aí eu comecei a querer chamar meu marido, e vamos para a igreja? Ele, não. Vamos, aí sempre eu chamava, e eu fui me dar conta, algo que eu não me levava em conta lá atrás. Porque quando eu era adolescente, eu falava assim, quando eu estiver mais velha, quando eu for mais velha, quando eu estiver lá com meus 60 anos, eu volto para a igreja. Né? Eu volto, peço perdão, agora eu sou jovem, eu vou curtir minha vida. Eu acho que a maioria dos jovens pensa dessa assim, maneira. Né? E é totalmente errado pensar, uma maneira errônea de pensar. Porque a gente tem que dar os melhores dias para Deus. Sim. Nós temos que dar os melhores dias para Ele. Ele não merece o nosso resto, Ele merece o melhor. Os nossos melhores dias. Então, eu chamava ele. E como a gente não conversava isso na adolescência, não era algo que me prendia, eu fui ver. Meu marido não acreditava em Deus. Aí eu lembrei, né, que a gente, lá, quando a gente era jovem, a gente conversava, mas não era aquilo que... a gente sempre conversava. Eu sabia que ele era ateu, mas eu não tinha o conhecimento de como isso poderia ocasionar no nosso casamento, o que isso poderia acarretar no nosso relacionamento. Sim. Então, aí quando eu comecei a querer me envolver mais na igreja, eu vi que ele não acreditava em Deus. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora já me casei, agora não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. Agora eu vou ter que buscar pela vida dele. Eu vou ter que começar a orar por ele. Mas era naquela superficialidade, né? Ainda não conhecia Deus, eu só sabia quem ele era. Sim. Aí comecei a buscar. Engravidei da minha filha, da Heloísa, né? Em 2011 ela nasceu. E quando ela tinha uns 3 meses,
eu voltei de fato para a igreja. Porque até então eu estava indo, mas não estava membra, eu não tinha, assim, não tinha aquele relacionamento. Um cargo ali, não. nada, né? Eu só ia quando eu achava necessário, ia, voltava, né? Então eu era assim. Mas quando Deus me chamou, ela tinha 3 meses, eu falei, não, eu preciso agora ensinar minha filha. Por mais que lá na adolescência, a gente caminhou um caminho que eu não queria que ela trilhasse. Né? Nós nos envolvemos com coisas, com bebidas, com cigarro, né, com droga, maconha que eu falo, que a gente usava. E não era isso. Você usava maconha? Gente, não era viciada. Eu experimentei umas 2 vezes. Sim, né? Não indo para a igreja? Não, ainda não, na adolescência. Na adolescência. Que eu tô indo porque eu lembro de algumas coisas e volto um pouquinho. Sim, sim. Mas a bebida, o cigarro era presente na nossa vida. Até então, depois de casados, a gente ainda fumava, bebia, né? Aí eu comecei para a igreja e mesmo assim eu fumava e bebia. E aí ela tinha uns 3 meses de idade quando eu fui de fato. Fui e não saí mais. Até hoje eu não saí mais da igreja. Mas só que muito período da minha caminhada foi errônea. Né? Foi bebendo, fumando. E orando para o meu marido ser liberto. E eu estava presa. Então eu fui indo, me batizei em 2011. Em outubro de 2011 me batizei. Comecei a participar de grupos de mulheres, de jovens, ministério de louvor, e mesmo assim eu bebendo e fumando. E na igreja eu não tinha como, eu te falei, não tinha aquela instrução, né? Eu era recém-casada, eu era nova, então não tinha aquela instrução, sabe, de como fazer. Aquele ensinamento, Aquele ensinamento, olha, você faz assim. Sim. A palavra de Deus fala em Tito, né, 2, que as mais velhas instruem as mais novas, né, para que amem os seus filhos e sujeitem-se aos seus maridos. E eu não tinha essa instrução. Eu não tinha quem me ensinasse. A minha família era igual eu. Frequentava a igreja, mas também estava no mundo. Então, eu olhando ao redor, vendo o que elas faziam, para mim também estava normal. Né? Eu não, como eu falo, eu não escandalizava, eu não fazia o que era mal, né? Eu não roubava, não fazia essas coisas ruins, né? Que o povo fala hoje que eu não roubo, não mato, não me prostituo, então tá tudo certo. E não é dessa maneira, né? Deus não quer a gente só não fazendo isso. Ele quer profundidade, Ele quer intimidade. Mas eu não tinha instrução. Então eu fui crescendo assim, né, fazendo o que eu queria fazer, mas dentro da igreja. Para mim, não trair meu marido, não roubar, não matar, estava suficiente. Né? Eu estava ainda indo, eu estava como uma religiosa, indo para a igreja de domingo, de quinta, fazia chuva, frio, eu estava na igreja com a minha filha, mas fazendo errado, né? E orando, Deus, muda meu marido, Deus, muda meu marido, Deus, muda meu marido, muda meu marido. E Deus, eu presa em mim mesma, eu não conseguia enxergar a minha vida e falar, não, quem precisa de mudar sou eu primeiro. Não, eu também nem tinha conhecimento de palavra. Eu só frequentava culto, mas orar em casa eu não orava. Eu orava de quinta e de domingo na igreja, eu não ia ensino de palavra. Então, porque meu marido também não acreditava em Deus, ele não era cristão, eu não podia estar sempre na igreja. Né? Eu conseguia ir de quinta e domingo, porque ele nunca me proibiu de ir, olha, você não vai, você não vai. Ele não acreditava, ele achava que eu estava fazendo aquilo, né? Assim, em vão, mas ele não me proibia de fazer, de ir na igreja. Né? Os irmãos, às vezes, iam visitar, ou fazer oração em casa, ele não participava, ficava no quarto. E eu via os casais chegando na igreja e eu, nossa, eu queria tanto, né? Queria tanto. Eu comecei a fazer ato profético. Comecei a ajoelhar ali do lado e falar, esse lugar é do meu marido. Esse lugar é do meu marido. Ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui. Em nome de Jesus. Aí quando as irmãs chegavam, viam que eu era ali sozinha com uma filha, com um bebê na mão. Perguntava, e seu marido? Meu marido ainda não é crente. Ele não vem? Não, por enquanto não, mas ele vai vir. Então eu nunca falava, ele não é, ele não é, ele não é. Não, eu falava, por enquanto ele não é, mas ele vai ser. E eu ajoelhava e orava e falava, esse lugar aqui é dele. Né? Então, mas a vida assim, né? Errada, sim, achando que estava fazendo certo. E era uma atitude de religioso, né? Porque indo para a igreja não é tudo. Só ir não é tudo. A gente precisa, né, ter uma intimidade com Deus no nosso quarto, no nosso íntimo. Só frequentar culto não liberta. É necessário para ter comunhão, né?
ir lá adorar o Senhor com os irmãos em comunhão, mas não é suficiente, né? Deus, ele nos acha no nosso íntimo, no nosso quarto. Ele nos chama ali no íntimo, no nosso quarto. E então eu estava fazendo tudo errado. Eu queria converter meu marido à força. Eu queria converter ele na força do meu braço, literalmente. Né? E falava, mas você precisa conhecer Deus, olha como a nossa vida tá, você precisa ir para a igreja. Ele, para com isso, eu não acredito nesse Deus, eu não acredito, para. Eu falei, não, mas você precisa, você é o homem da casa, colocando a culpa nele, né? Colocando o fardo nele. Coisa que Deus fala, Jesus fala, né, conheça a mim, prove de mim que sou manso e humilde, meu fardo é leve, né, e eu querendo colocar um fardo mais pesado, né, nele, e ele não, e eu não via isso, eu não via que eu estava agindo de forma errada. Aí eu lembro de uma briga, e foi várias brigas, várias discussões. Eu lembro de uma que a gente estava na cozinha, ele estava já alterado, né, já tinha bebido, e ele ria na minha cara, ele ria e falava, eu nunca vou ser crente. Eu falei, você vai, um dia você vai ser crente. Aí eu nunca vou ser crente. Eu falava, tá bom. Então, aí eu tentava, né? Tentava e de uma maneira errada. De uma maneira totalmente anticristã, né? Não era dessa forma que eu ia ganhar meu marido. Então, foi muitos anos, assim, sabe? Mas teve um dia em que a minha irmã falou assim pra mim, que ele contou pra minha irmã, ele falou, olha, a sua irmã é um cão dentro de casa. Meu Deus, essa palavra foi como uma facada, mas também foi uma palavra que me libertou, porque me fez enxergar, sabe, que eu estava agindo errado. Me fez doeu bastante, porque palavras doem, vem como um tapa na nossa cara, mas é necessário, Deus permite palavras que doem, que machuquem, para você enxergar, para a gente enxergar o que a gente estava fazendo de errado, né? Então eu enxerguei, eu falei, meu Deus, como que eu estou? Aí eu comecei a me analisar, minhas atitudes. Eu falei, eu preciso mudar. Mas eu não tinha força, não tinha um espelho. Como eu falei, minha família era toda desse jeito. Eu não tinha quem olhasse e falava, eu preciso ser assim. Né? Uma testemunha ali para eu ver e falar, que a pessoa reflete Jesus. Mas ninguém na igreja não aconselhava, não conversava com você? Ou ela não sabia o que estava acontecendo na sua casa, na sua família? Eu não contava. Você não contava. Não era aquela pessoa que ficava chorando para qualquer pessoa. Sim. Eu tinha dificuldade de contar, de me abrir. Tinha dificuldade de falar. Nem para minha mãe, assim, eu não falava muito. Ela perguntava, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então eu não tive, sabe, um pouco do meu orgulho eu não deixava, né? Para mim eu passava que estava tudo certo, né? Eu estava passando ali a figura de uma menina crente, né? Então eu não conversava, então as pessoas não tinham essa abertura para falar, né, para mim. Então elas não tinham essa abertura. Obrigada. Então eu não tinha essa abertura, né, para as pessoas chegarem e perguntar. Uma que era fechada, outra que, né, eu passava uma pose de menina crente. Eu sou uma moça crente. Então eu não... Glória a Deus, Jesus. Deus é tremendo, né? Glória a Deus. Pode beber uma água, fica à vontade. A gente se emociona, né? A gente começa a lembrar, vai se emocionando. Porque se a gente conhece Jesus a profundo, a gente tem lutas que a gente não precisa passar, sabe? Sim. Tem situações que a gente não precisa viver. Se a gente se entrega para Jesus, tem coisas que a gente passa porque a gente foi desobediente ou porque a gente não teve sabedoria para ir buscar nele. Né? Então a gente vai batendo cabeça, apertando a mesma tecla, assim, 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 é assim que eu acho, assim que eu penso, assim que eu vou fazer. Só que na verdade não é dessa maneira. Né? Tem que buscar sempre em Deus, né? Sempre no Espírito Santo. Qual é a melhor maneira, qual é a melhor atitude? Então eu não me abria, né? Eu não deixava as pessoas saberem das minhas dificuldades. Né? O orgulho, né? Eu era muito orgulhosa. Então para as pessoas estava tudo bem. Aí ela tá lendo aqui que tem coisas que ela não lembra, né? Que faz muitos anos, faz tempo atrás, né? E a gente acaba algumas coisas, a gente esquece. Né? Aí eu vivendo nesse casamento de crises,
de turbulação, sabe, turbulento, de brigas e discussões. Nossa, era muitas discussões. Seu esposo era violento? Ele não era violento, mas ele também não deixava, ele não tinha conhecimento, né? Que a gente espera de uma pessoa que não tem Deus, né? Não tem como esperar paciência, sabedoria. Então ele batia assim, boca, né? Eu falava, ele falava também, e eu não deixava, né, embaixo. Eu queria ficar por cima. Eu não queria perder na discussão. Então eu e nem ele dava o braço a torcer e ficava aquela briga, sabe? Sim. E foram muitas discussões, né? Até que a gente foi viajar. Num período, minha filha a Alice, a mais nova, já era nascida, né? Hoje ela tem 7 anos. Foi mais ou menos em 2017, quando a gente fez essa viagem em família, né? Minha família foi muito festeira, era muito festeira, de sair, de viajar. Então a gente fretou um ônibus do cunhado do irmão do meu marido. A gente fretou, foi a família inteira. Minha família, minhas tias, minhas primas, né? Foi bastante gente. A gente foi numa casa. E nessa casa tinha uma moça, que era enteada do meu cunhado. Nessa época, fomos já discutindo, a gente já foi meio que brigado, né, nessa viagem. E aconteceu algo nessa viagem que minha mãe, minha família inteira descobriu, e eu não tinha ainda, eu tinha percepção assim, mas eu não sabia. Aí chegamos de viagem, minha mãe chamou para conversar e ela falou: olha, sua tia viu seu marido com essa moça na cozinha, com algo meio esquisito. Aí foi perguntar para ela e, sabe, e deu a entender de que ele estava dando em cima dessa moça, né? Aí eu falei: não, isso daí eu não vou aceitar. Isso eu não aceito, eu não quero. Agora eu tenho um motivo, né? Ele me traiu. Pensei, ele me traiu, eu tenho motivo para poder largar dele agora. Porque eu não queria ir para o mundo, eu queria servir Jesus mais ainda. Só que, né, penso, eu já estava servindo errado. Cheguei, mandei ele embora de casa, cheguei na minha casa, mandei ele embora. Aí eu falei que eu ia atrás do divórcio. Aí ele falou: não precisa disso, mas a gente, né, acabamos que se separando. Eu fiquei na minha casa, ele foi para casa do pai dele, foi um momento difícil, né? Eu me senti humilhada de a minha família inteira ter visto e eu não sabia, e eu fui em última a saber, né? E como que eu estava sendo vista por todo mundo. Minha preocupação era, né? E minha reputação. Aí eu peguei e falei: não, vai embora, a gente vai se divorciar. Aí eu orava, né? Deus me fortalece, me dá discernimento, entendimento, né? O que eu faço? Aí Deus falava assim para mim, o Espírito Santo: não larga, não é a hora. E eu via várias profecias já de espera mais um pouco, né? Sua família vai servir Jesus. Só que aquilo estava demorando demais, né? Demorava demais. Eu falava: não, mas agora não tem como, né, que essas promessas vão ser concretizadas. Como que Deus vai cumprir, né? Sendo que agora meu casamento já acabou, né? Já estava em crise, agora foi um ponto final, né? Um casamento já turbulento, sabe? Um casamento cheio de brigas. Falei: não tem como. Aí a gente acertou, eu e ele, como que faria com as meninas, né? E aquela famosa pensão. E fomos acertando esses detalhes. E eu fui visitar meu pai. Meu pai, nessa época, ele já tinha dado notícias. Ele ficou algum tempo sem dar notícia, né? Mas ele já tinha aparecido, agora ele já estava morando em Bauru. E eu fui na casa dele. Meu pai é cristão, né? Até hoje ele é cristão. E eu fui na casa dele chorar, né? Eu falei: pai, aconteceu isso e isso, né? O Fabrício, ele fez isso. Aí meu pai olhou para mim e falou: filha, perdoa seu marido e ora por ele. Eu falei: não. O único conselho que eu não queria ouvir veio do Senhor. Eu falei para ele. Ele falou: mas eu vou falar o quê para você? Ora pelo seu marido, perdoa ele, né? Deus tem obra para vocês. Eu falei: não, pai, eu não acredito. Eu fui humilhada. Como que eu vou voltar com ele? Aí meu pai falou: perdoa ele. Aí eu fui para casa chorando. Eu falei: não acredito, né, que eu ouvi. Todo mundo tá falando: larga, ele não te merece. Não era o que você queria ouvir, não, né, não era o que eu queria ouvir. Eu queria, porque como ele era ali meu espelho, eu queria que ele falasse: filha, segue sua vida. Deixa ele, separa. Eu queria ouvir aquilo que me tranquilizava, mas veio uma palavra de confronto. Eu falei: não, a pessoa que eu poderia ouvir me deu um conselho desse. Eu falei: não. Só que eu fui orar.
E o Espírito Santo falava ainda, não é a hora, não larga. Né? Eu falei, meu Deus. Eu fui conversar com o meu marido, né? Ele pediu perdão. E a gente reatou. A gente voltou, ele voltou para casa. Eu falei, pronto, agora a gente vai fazer um acordo. Você não vai beber tanto, porque quando eu ia para a igreja, a gente já tinha voltado de churrasco, né, da minha mãe ou da minha irmã, e ele já tinha bebido. Né? Então, quando eu ia para a igreja, ele saía para comprar mais ainda. Então, quando eu chegava da igreja, ele já não conseguia nem falar. Né? Ele já estava muito alterado. Né? E aquilo já era para mim, né, eu já começava a discutir. Né? Vocês não chegaram a assinar o papel de divórcio? Não. Não chegou, né? Não chegamos, porque não foi muito tempo. Acho que foi um mês, mais ou menos, né, separados. E quando o Espírito Santo falava para mim, eu não conseguia tomar essa atitude de ir atrás, né, de prosseguir com o divórcio. Então, a gente não chegou a assinar nada. Né? Foi só uma separação assim, né, de corpos, de um mês no máximo. Aí ele voltou para casa, a gente foi fazer esse acordo. Olha, você não vai beber tanto mais, né? Agora você vai beber tanto até que você pare, porque ele dizia que queria parar de beber. Então, até que você pare, diminua, né? Diminui. Ele concordou. Vamos fizer esse acordo, tá bom. Então, agora você volta para casa. Pensa, a minha mãe, né, não gostou da ideia, né? Minhas irmãs não falaram nada, mas também não aprovaram, assim, né? Sim. A gente era muito unidas, né? Então, eu acredito que mãe quer ver as filhas sofrerem, né? Nenhuma, né? Não quer. Aí voltamos. Ela tá lembrando aqui, algumas coisas ela esquece, né? Mas detalhe, né? A gente acaba esquecendo. Não se preocupe, fica à vontade, tá? Está aqui para escutar. Aí a gente voltou, foi difícil, assim, a construção, de novo, da confiança, né, que foi quebrada. Foi difícil eu confiar de novo, né, mas a gente foi levando, né, fomos levando, continuei indo na igreja, isso não foi motivo para eu revoltar contra Deus, né, eu comecei a buscar mais. Aí eu participava de ministério de louvor, né, eu tomava ceia, mas ainda estava bebendo e estava fumando. Né? E eu chegava no domingo, dia de Santa Ceia, eu não bebia, não fumava, como se aquilo fosse resolver. Né? Não, hoje tem Santa Ceia, hoje eu não posso. E tudo errado, fazendo tudo errado. Só que, neste ano, né, que aconteceu tudo isso, acredito que foi mais no final do ano, eu tive encontro com Jesus. Foi o dia de Jesus me encontrar. Eu estava lá, na minha área, tinha bebido um café, falei, agora eu vou fumar um cigarro. Saí lá fora e eu comecei a olhar. Eu tinha antes remorso, sabe? Eu falava até para o meu marido, eu não posso estar fumando, né? Tá errado, né? Eu não posso estar fazendo isso estando na igreja, né? É errado. Mas era um vício, chorava, né? E chorava e queria me libertar daquilo, mas eu não conseguia, sabe? Eu me sentia mal, né? Sentia um remorso. Só que nessa vez foi diferente, né? Nessa vez eu senti dor na minha alma. Eu comecei a chorar e eu falava, Deus, o que eu estou fazendo? Né? E Jesus ali me encontrou. Foi um momento de reencontro, sabe? Um momento, eu acredito que ali foi minha conversão. Acredito que ali foi quando ele me encontrou, quando eu encontrei ele, sabe? Que eu me dei por mim, eu estava ali fumando, eu falei, não, eu não quero mais isso para minha vida, né? Joguei fora, joguei o maço inteiro fora, falei, não, eu não quero isso, Deus, eu não vou mais fumar, eu não quero isso para minha vida, eu quero o Senhor, eu quero te conhecer. A partir deste momento foi quando eu comecei a conhecer Jesus, né? Antes eu só sabia quem era, agora eu estava conhecendo, agora eu estava tendo um momento de intimidade, agora eu estava querendo me aprofundar mais, agora eu queria ir mais fundo, né? Não ficar naquela superficialidade. Eu tinha uma família, eu precisava que Deus restaurasse meu casamento. Estava ainda com a confiança abalada, né, pelo fato de ter ocorrido aquela situação. Então, eu fui conhecendo Jesus. Aí eu comecei a orar mais, eu comecei a me ler mais a Bíblia, comecei a me interessar mais. Aí foi um ciclo que se fechou. Aí mudei de ministério.
Meu marido nem crente era, ele falou, mas é certo mudar de igreja, sim. Falei, não, mas eu acredito que é um ciclo que está se iniciando, né? Eu acredito que Deus tem outras coisas, né? Foi onde eu comecei a ministrar, foi onde eu cresci mais espiritualmente, foi onde eu cresci mais na palavra, né? Que eu fui buscando mais, que eu fui tendo as oportunidades de palavra na igreja. Até então eu não tinha, né? Eu só participava do Ministério de Louvor. Eu fui crescendo ministerialmente, foi onde eu fui chamada por Deus para diaconato, e fui servindo, fui servindo. E em 2018, mais ou menos, em outubro, eu estava lá, a gente comprou um presente para nossas filhas, não estava lá, uma piscininha, a gente estava enchendo para elas. Foi nesse dia, foi muito difícil também, porque eu falei, meu Deus, mais essa. A minha mãe tinha ido visitar a gente, aí na hora de despedir, né, meu marido é mais alto que eu olhei pra ele assim, eu vi, né, no nariz dele um negócio branco assim, eu falei, que é isso, né? Eu falei, que é isso no seu nariz? É poeira, sabe? Poeira. Sim. Aí só que eu fiquei, não, tá estranho. Aí ele sentou e eu vi que marcou assim, eu falei, que é isso no seu bolso? Aí ele me mostrou, era um pino de cocaína. Falei, meu Deus, eu tenho histórico de tios, né, que são viciados em drogas. Então eu vejo o sofrimento das minhas tias, da minha mãe, da minha avó, né, com esses tios. Eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. Falei, não, dentro de casa, eu não aceito isso. Chamei ele pra conversar, falei, que é isso? Não, é o último que eu vou fazer, eu não vou fazer mais, eu só fui experimentar. Eu falei, você tem certeza? Ele, não, absoluta, eu não quero isso pra minha vida, né? Me ofereceram, que eu tava cansado, ofereceram, e eu peguei, mas eu não vou mais usar. Eu falei, tá bom, né? Eu vou te perdoar, mas eu não quero isso dentro da minha casa, né? Eu não quero isso pra nossa família. Ele falou, não, tudo bem. E foi indo, né? Isso, aí caiu no esquecimento, né? Caiu no esquecimento. Só que no decorrer do tempo, o tempo foi passando, eu continuei indo para a igreja, ele continuou na mesma. Aí eu fui vendo que ele estava estranho, eu chegava do serviço, ele estava esquisito, com os olhos saltados, né, meio que perdido. Falava, o que você tem, né? Você usou alguma coisa? Ele, não. Ele nunca falava nada. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, o que ele está fazendo? Eu preciso saber, eu preciso ajudar ele, né? A intenção era ajudar. O que ele, né, está passando por alguma situação? Né? O que está acontecendo? E ele estava meio estranho, meio esquisito, o comportamento. Sim. Aí foi passando, eu fui achando indícios de cocaína no carro, nas roupas. Aí eu achei pinos escondidos no tênis. Ele contava histórias, né, mirabolantes, que, né, não era dele. Inventava, né? Cada história. Eu falei, não é possível, né? Eu falei, nossa, isso está acontecendo, né, de novo. Aí eu fui conversando, ele, não, você tá louca, não é isso. Eu falei, olha, eu tô achando, né, tô me encontrando. Até minha filha já chegou a achar e falou, mãe, achei isso, uma coisa assim. Ela não sabia o que era, né, mas ela contava, eu falava, olha, ela viu, ela achou, conta, né, o que tá acontecendo? Não é nada, você tá louca. Eu falei, você tá usando, né, você tá usando droga. Você tá louca. Então era tida como louca, né. Eu fui indo, eu falei, não é possível, né, não é possível. Mas eu estava já me posicionando, não estava totalmente posicionada. Depois dessa época que eu descobri, eu também logo parei de beber, foi automático, né? Eu não bebia, assim, como eu falava na minha família lá, que todo mundo estava nessa vida, ia para a igreja e estava no mundo. Então, como eu bebia pouquinho, eu não escandalizava, então eu não estava fazendo nada de errado. Para né? você era normal, Para mim estava normal. Mas não era, não né? É não é normal. Que Deus quer. Quando Deus ele quer intimidade, ele quer que a gente se entregue por inteiro. Né? Ele não quer nem um pedacinho fora. E eu parei de fumar, eu falei, pronto, agora a bebida foi automática. Eu fui perdendo interesse, né? Perdi o interesse, não bebia mais. Eu comecei a mudar meu modo de falar, de pensar, de agir. Deus foi fazendo a mudança, né, na minha vida. E ele foi enxergando. Ele só não falava, porque também o homem orgulhoso ele era. Né? Então, ele foi vendo, né, a mudança, mas ele não comentava. Ele falava que depois, né, só observava. E eu fui mudando, né, as atitudes, o jeito de falar, de agir, de tratar. Né, e foi indo.
Aí chegou no ano 2020, na época da pandemia, né? Eu fui trabalhar fora, nessa época eu estava desempregada, tinha ficado desempregada, e eu estava lavando a louça, mas assim, por mais que eu estava na igreja, as coisas eram difíceis, né, em casa. Pelo fato dele não ser cristão e estar bebendo e estar cada vez mais, ele não cumpriu aquele nosso acordo, né? Ele não estava cumprindo o acordo. E eu achava absurdo ele mentir para mim, né? A mentira, eu falava para ele, fala a verdade, né? A mentira é horrível, eu odeio mentira, né? Eu não quero que você minta para mim. Fala a verdade, né? É melhor, porque se eu descobrir fica pior. Não é isso, eu tô bebendo o que a gente combinou, e não tava, né? Eu falava, você tá me enganando, né? Você tá bebendo de outros. Além de beber, tava usando drogas. Usando as drogas. Aí nessa época que eu tava lavando a louça, e eu chorando, né? Eu falei, até quando, né? Até quando que eu vou viver assim? Eu já estava mudada, diferente, buscando mais Deus. Falei, Deus, e agora? O que eu faço? E eu lavando a louça, comecei a chorar. O Espírito Santo falou para mim, vai orar. Aí eu deixei tudo lá. Fui pro quarto, ajoelhei. E eu comecei a orar, Senhor, o que eu faço? Só que eu não tinha palavras, né? Eu queria algo no meu casamento, né? Eu queria mudança no meu marido. E já tinha promessas. E eu estava lá orando, chorando, na verdade, né? Orando com as lágrimas. Sim. Que Deus, ele decifra cada lágrima nossa. E eu só chorava. E veio um louvor no meu coração que falava... Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu venho te ajudar. Sou teu porto seguro, pode confiar. Falei, meu Deus. E veio assim, sabe? Como um estalo na minha mente. Fazia tempo que eu não via esse louvor. Falei, meu Deus, que louvor que é esse? Eu fui procurar no Google. E era esse louvor, comecei a colocar, mas eu chorava tanto. Falei, meu Deus, obrigada. Né, eu senti ali o Espírito Santo me consolando, sabe, me abraçando. Eu levantei cantando daquele chão, fui terminar de lavar a louça. Falei, ô glória! Era novembro de 2020, nessa época. Eu falei, glória a Deus, né? Ele responde as lágrimas, eu comecei, limpei minha casa toda alegre, sabe? Feliz. E mesmo com meu marido, né, assim... nessa época eu estava trabalhando de Uber. Nessa época eu estava trabalhando de Uber. Então era mais, né, uma abertura maior para ele fazer o que ele estava fazendo, né? Era noite ainda. Né, eu fiquei desempregada nessa época, mas antes eu estava trabalhando numa empresa, então eu usava o carro de manhã e ele trabalhava à noite. Aí, como eu fiquei desempregada, ele estava trabalhando direto. Só que eu não via prosperidade na minha casa, sabe? Eu não via mudanças. Né? E eu falei, meu Deus, eu ia trabalhando, né? A gente não consegue comprar nada. Sabe, falando, Deus, está acontecendo alguma coisa, né? Ele está usando drogas, né? Está acontecendo alguma coisa. E a gente tinha arroz, feijão e o ovo, né? Não estou falando que não é nada, eu amo arroz, feijão e ovo, né? É muito bom. Só que 2 trabalhando, não pagava aluguel, não pagava carro, sabe? Não tinha prestação de casa. Falei, meu Deus, né? Muitas contas, né? Não tinha, sumia, sabe? O dinheiro sumia. Eu falei, não, tá alguma coisa estranha. Mas, né, indo. Aí, depois dessa oração, comecei a limpar a casa alegre, feliz. Aí, chegou em 2021, a gente teve um culto em fevereiro. E nesse culto, o pregador, ele me chamou, eu estava lá fora. Por isso, quando a gente fala, né, Deus, quando quer falar com você, não importa onde você estiver. Não importa se você está no último banco, está escondido atrás de um pilar, Deus, ele te acha. Não tem como fugir. Né? Os homens olham, mas Deus, ele vê onde a gente estiver. E eu estava lá fora, era uma festividade que a gente tinha feito na igreja, e foi um pastor muito usado por Deus, e ele me chamou. Ele falou, moça, você que está aí fora, vem aqui. Você que cantou, eu tinha louvado nesse dia. Aí ele me chamou lá em cima, e ele falou assim, eu estou alcançando o Fabrício agora. Ele falou o nome do meu marido. Eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar. Aí ele falou o dia do meu casamento. Ele falou, vou tirar a cegueira do seu marido, cegueira espiritual, eu estou tirando agora. Eu falei, meu Deus, eu saí de lá renovada. Eu falei, pronto, mais uma promessa, né, que eu vou lembrar. Deus vai fazer. Né, eu falei, meu Deus. Aí cheguei em casa, aí ele perguntava para mim, como que foi o culto? Né, eu falava, foi bom. Aí eu falava da palavra, ele, tá.
Aí esse dia ele perguntou, como foi o culto? Eu falei, foi ótimo, né? Foi muito bom. Sabe o que Deus falou? Ele falou que estava tirando sua cegueira, e contei para ele, né, o que Deus tinha falado, os olhos dele encheu de lágrima. Só que eu já não estava mais fazendo com a minha força, né? Tá vendo? Você precisa ir para a igreja, nada, né? Sim. Como eu fazia. Tava deixando Deus conduzir, né? Eu falei, Deus, é seu, né? O Senhor vai fazer a hora que tiver que fazer. Aí, contei para ele, os olhos dele encheu de lágrima. Fui lá, comecei a fazer minhas coisas. Aí, no domingo seguinte, a gente foi na minha mãe e ele estava na sala da minha mãe ali, triste, sabe? Aí eu fui conversar com ele. Ele falou assim, tô sentindo algo estranho. Eu falei, o que você está sentindo? Ele falou, um vazio dentro de mim. Eu aproveitei a oportunidade, né? Eu falei, é Jesus, né, amor? Jesus, ele precisa entrar no seu coração. Tem espaço aqui dentro que é só dele, né? A gente não preenche com nada, né? Conheça ele, né? Deixa ele entrar, ele vai tirar todo esse vazio, ele vai preencher. E só isso que eu falei, né? Eu não fui pregar, eu falei só de Jesus, que é ele, Deus, né? É só ele que preenchia. Aí nos novos olhos dele se encheram de lágrimas e deixei ele, né? Saí comemorando, isso daí, Jesus, toca ele, faz, Jesus, faz. E ele lá sentado, deitado no sofá da minha mãe, ficou lá. Aí ele tinha falado combinado, né, com a minha filha, Cailô, que ela estava fazendo uma peça no teatro. Aí ela comentou com ele, falou, quando você for dançar, papai vai ver. Aí você vai, ele vou. Que ele só ia em comemorações, né? A apresentação das crianças eram os dias que ele ia na igreja. Aí você vai ver, ele falou, vou. Aí ela ensaiou tudo e era dia 14, deste mesmo mês de fevereiro. 10 dias depois da profecia daquele pastor. Era o teatro dela, ela chamou ele, tá bom, papai vai. E ele foi. Aí ele estava lá, ouvindo a palavra. Aí ele assistiu, né, o teatro. Chegamos em casa e eu queria eternizar aqueles momentos. Quando ele ia para a igreja, eu falava, eterniza, Deus, esses momentos no meu coração, né, porque era o que eu queria viver. Era o que eu sonhava, o que eu buscava, minha família inteira na igreja, meu marido. Eu orava para Deus, falava, Deus, eu quero meu marido que goste de trabalhar na obra, né? Eu quero meu marido que não tenha preguiça de fazer. Eu quero um marido que esteja na igreja 100%. Que eu via meus cunhados que estavam lá e cá, falando, não quero desse jeito. Deus, eu quero crente, de verdade, eu quero mudado, né? Eu quero transformado. Eu não quero um pé lá, um pé cá, eu quero todo pro Senhor, né? Eu quero assim, que gosta de orar, que não tenha preguiça de orar, de buscar na madrugada. Eu quero eu era ativa, né? Eu queria trabalhar mais. E ele também, né? Agora ele é bem ativo na obra, assim, ele gosta de fazer. Para ele não tem tempo ruim, ele faz. E eu orava nessa questão para Deus. Aí fomos embora. Aí chegou em casa, eu estava lá, né, no meu quarto me arrumando. Ele falou, amor, eu gostei de ter ido hoje. Aí eu falei, eu gostei. Eu falei, eu vou abrir meu coração. Eu falei, meu Deus, eu dei um abraço nele e falei, verdade. Aí depois ele contou que já estava com vontade de ir, só que o orgulho não deixava ele falar, né? Eu preciso para a igreja. Né? Pensa, um homem que não acreditava em Deus, de repente falar, eu reconheço que eu preciso de Deus, né? É difícil. Ele estava esperando esse pretexto do teatro para poder ir, né? Mas ele falou, eu já estava querendo abrir o coração, né? Eu vou deixar Deus entrar no meu coração. É difícil renunciar, né? Tudo difícil. Que ele estava vivendo. É difícil, orgulho, né? E o orgulho junto, meu Deus. Orgulho muitas das vezes não deixa a gente admitir que a gente erra, que a gente precisa mudar. A gente acha que a gente está perfeito, que faz tudo bem feito, quando na verdade não. Né? Ele precisava de Deus e o orgulho não deixava ele admitir isso. Mas neste momento ele falou, eu vou abrir meu coração. Né, eu vou deixar Deus entrar, eu vou deixar... Eu falei, amém, glória a Deus. Eu dei um abraço nele, chorei. Mas sabe quando parece que você está sonhando? Né? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, pronto, agora as coisas mudam. Né? As coisas vão mudar. Aí foi indo, ele começou a ir. Aí ele começou a querer saber sobre o batismo. Né? Ele estava bebendo, estava fumando. Até então, a droga estava no esquecimento. Né? Para mim, ele já tinha parado, porque eu não tinha mais achado, né? Aí ele começou a saber sobre o batismo. Aí ele parou de fumar, parou de beber para poder batizar. Aí ele se batizou, dia 11 de junho. Aí ele se batizou.
E aí começou a ir para a igreja, né, tomar Santa Ceia. E começamos a trabalhar na obra. Eu falei, pronto, né, agora tá tudo bem. Tá uma bênção, tá né? uma bênção. Aí ele começou a trabalhar. Logo que ele se converteu, ele estava ainda no Uber. Ele falou, não, eu preciso sair desse trabalho, né? Aí ele arrumou um emprego. O emprego correu atrás dele, na verdade, né? Um emprego que ele sempre quis trabalhar. Vendedor de uma bebida aí, que... Não pode falar? Pode? Vendedor da Coca-Cola, ele falou, sempre quis, né? Vender Coca-Cola. Aí ele começou a trabalhar nessa empresa. Eu falei, pronto, né? Agora as coisas vão... Que a gente fez um propósito. Ele falou, amor, quero fazer um propósito com Deus. Vamos orar tantos dias, porque eu quero dizimar também. Eu falei, glória, né? Vamos fazer o propósito. Acabou o propósito, ele arrumou esse serviço, né? Minha irmã arrumou para ele, o emprego bateu na porta dele, que ele queria. E foi. Começou a trabalhar, falei, pronto, agora as coisas vão mudar. Também comecei a trabalhar, né? Voltei a trabalhar. Aí, falei, pronto, agora as coisas vão mudar. Só que, não, né? Não foi do jeito que eu imaginava. Não foi do jeito que as coisas estavam caminhando para o bem. Só que não foi dessa maneira, né? Eu falei, meu Deus. Aí começou a faltar as coisas em casa. Raramente tinha as coisas para as crianças. E ele não ganhava mal, sabe? E eu ganhava menos, mas ele ganhava um pouco melhor. Era para as coisas começar a andarem. Era para as coisas... Minha casa estava... Né? Frase de acabamento, sabe? A gente começou a construir e tem coisas para acabar, né? A gente começou... Entramos para acabar a casa depois. E a casa não ia, Eu falei, meu Deus, não sobra dinheiro. O que está acontecendo? Né? A gente está dizimando. Não que isso seja moeda de troca, né? Não é barganha. Eu vou dizimar para não faltar, né? Mas a gente estava colocando a nossa fé. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu fui falar com ele, via depois, ele chegando em casa com aquele olho estalado, né, com a mente meia... como fosse atormentado? Pausar, sabe? Quando tá meio esquisita, sabe? Lento, isso, meia lenta. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não é possível, né? Que ele tá usando droga de novo. Aí ele foi indo, né? Foi meses assim. Aí eu comecei a desconfiar de novo. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu perguntava pra ele, não tem. E negando. Eu falei, não, mas fala, né? Fala pra mim o que tá acontecendo. Ele negava, não tá acontecendo nada, tá tudo bem. Aí só que nosso pastor, na época, ele desconfiou também. Ele me chamou para conversar e falou, olha, Grace, eu acho que está acontecendo isso, né? Eu acho que ele está usando, ele está pedindo dinheiro para mim, está pedindo dinheiro pro fulano. Tá esquisito, né? Será que não está usando drogas? Aí eu falei, porque eu já tinha comentado com ele sobre, antes dele começar a ir para a igreja, né? Eu falei, pastor, eu estou pensando em divorciar. Ele falou, não, vamos orar, né? Vamos orar, Deus vai libertar. Aí ele falou, não, eu acho que ele voltou a usar, né? Porque ele está pedindo dinheiro, né? Aí eu falei, não, né? É difícil. Aí a gente começou, ele falou, vou conversar com ele. Falei, conversa, porque pra mim ele não fala nada, né? Pra mim ele não se abre. Aí foi, com muito custo, né? Insistência, fala, né? Conversando, ele com o pastor. Conversando. Aí ele se abriu. Ele falou, não, preciso sim de ajuda. Eu preciso porque eu não consigo sair sozinho. Aí o pastor me chamou, conversamos nós 4, né? A pastora e eu e ele. Começamos a conversar. Aí ele admitiu, né, que estava usando, que não conseguia sair sozinho, que ele precisava de ajuda, que ele precisava, né, de um apoio. Aí a gente começou a querer internação, né, buscando internação, tentando achar uma maneira de ajudar, né? A princípio ele falou que não, eu não preciso de internação, né? Eu consigo me controlar. Só que não era, né, aquilo que ele achava. Aí ele falou, não, realmente eu preciso, porque eu não consigo, né? Eu não consigo me controlar. Então ele, por mais que ele não queria, ele estava lá usando, né? Estava dependente daquilo. Aí esse pastor conseguiu uma clínica, né, em Cristolândia, fica lá em Piratininga, gratuita. Aí conseguiu uma vaga lá, né? Eu fui internar meu marido. Eu falei, meu Deus, né? Passando por essa situação difícil. A gente foi, eu internei ele. Foi muito difícil também deixar ele lá,
sabe? Ai, com aquela... dá uma dó, né? Nossa, com aquele peso, sabe? Eu falei, mano, vai ser bom pra ele. De princípio, o tratamento ia ser de 1 ano e meio, né? Mas é necessário. Que o líder estava, né, tinha falado. Eu falei, vai durar em torno de 1 ano, 1 ano e meio, né? Pelo fato dele, que ele faz uma entrevista, né? Como que ele estava, qual era o nível de dependência. Porque eles não tratavam com remédio, era tudo na palavra. Né? Então não tinha remédio, né? Então era ele se dedicando. E ficar ali, né? Ficar ali e palavra todos os dias. Né? Tinha culto, não tinha assim, né? Era tudo na palavra. E com essa entrevista que fizeram com ele, né? Falou, não, ele vai ficar aqui até 1 ano e meio. Não, eu falei, meu Deus. 1 ano e meio, né? Já levamos um pouco de roupa para ele, bastante. Né, a empresa mandou ele embora, né, para ajudar. Eu falei, como que vai ser, né, esse 1 ano e meio, eu trabalhando com as 2 filhas. Vai ser difícil, mas vai ser pro bem dele, né? Aí internamos ele, vim embora daquele jeito, chorando. E com medo, né, com medo. Por mais confiança, né, confiar em Deus, mas o medo de... E se não dá certo, sabe? O e se... Você tinha dúvida, né? E se ele não largar? E se ele não tiver força suficiente? Né? E se ele não conseguir sair dessa? Meu casamento vai suportar? Era muito e se. Aí eu tive bastante apoio da minha mãe. Tinha bastante apoio da minha mãe e das minhas irmãs. Ela falou, não, você não vai estar sozinha, a gente vai te ajudar. Os pastores também ajudou bastante. Aí ele ficou lá, aí a gente conversava por telefone, né, chamada de vídeo. Aí deixaram a gente visitar, que a visita era 1 mês depois que estivesse internado. Aí deixaram a gente visitar, acho que na 3ª semana que ele estava lá. Aí a gente foi visitar, conversei com ele, me abracei, morrendo de saudade, as meninas foram ver. Aí conversamos bastante, oramos, eu falei, fica firme. Né, porque o divórcio não era uma opção para mim, eu não queria isso, sabe? Fica firme, né, para sua família, né, você tem que voltar curado para sua família, suas meninas, suas filhas te esperam. A gente tem muito ainda que fazer para Jesus. Ele não vou ficar firme. Só que ele contou lá para mim, ele falou, amor, eu tô curado. Eu falei, amém, né, mas só aquele medo que a gente fica. Sim. Eu falei, amém. Aí ele, quando estava aqui, ele falou, eu peguei a mania de vir 10 horas orar aqui no campo. Tinha um campão, sabe? Bonito. Feitinho. Aí eu vim aqui 10 horas, todos os dias orar. Então apaga todas as luzes às 10 horas. Aí ele ia sozinho lá, orava. Ele falou, eu senti Jesus me tocando. Foi diferente aquele dia. Eu senti que Deus me tocou. Ele teve um encontro ali com Jesus. Falei, depois daquele dia, eu não senti mais falta. Eu tenho nojo da pessoa que eu era. Eu não quero mais isso pra mim. Falei, amém, mas fica mais um pouquinho aqui. Fica, né, mais um pouquinho. Ele, não, eu vou tentar. Eu vou tentar sim. Aí passou segunda-feira, era no domingo. Passou segunda-feira, na terça-feira, a mulher lá da secretaria me liga. O Fabrício quer ir embora. Eu falei, não, como assim? Falei, não, ele não pode vir embora. Aí eu pedi para falar com ele. Aí ele, amor, eu tô bem, né? Eu tô curado, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu falei, não, mas fica mais um pouco. Aí eu tava, sabe, desesperada. E aí minha patroa até me viu chorando, ela perguntou, ela me deu um ânimo, sabe? Vai lá, crê em Deus. Deus precisa só de 1 minuto para curar. Né? Ele tá curado, sim. Né? Vai lá, comemora com ele, passa que você tá feliz, que você tá confiante. Falei, amém, né? Ela me encheu de esperança. Eu fui, né? Fui lá, busquei ele. Aí eu abracei ele já estava esperando no portão quase. Entrou no carro, parei o carro assim, eu olhei para ele e falei, você tá bem? Ele, tô bem. Eu falei, tem certeza? Ele, tem, absoluta, eu tô curado. Eu falei, amém, amém. Aí fomos embora. E foi, sabe, Deus curou ele lá. Depois desse dia, ele não teve recaída. Já faz 2 anos que ele já tá limpo, que ele não teve mais contato. Mudou, assim, muito, sabe? Mudou, ele saiu de lá com uma sede de Deus.
Ele saiu de lá com uma fome de Deus, sabe, de conhecer. Sim. Esse é o lado diferente, com mais sede, sabe? E a gente começou a buscar junto, começou a orar junto. E hoje eu vejo que a mudança que Deus precisava fazer nele partia de mim. Igual dizem, né, a frase que fala primeiro em mim, né, depois através de mim. Isso. No processo, a gente não vê essas coisas. No processo, a gente não entende, né, o agir de Deus. No processo, a gente não entende como Deus trabalha. E a gente não precisa entender. A gente não precisa compreender. Eu queria certinho, sabe? Pontuar, mas não era dessa maneira. A palavra fala que tudo tem um tempo determinado. Né? Tudo tem seu tempo determinado. E se eu permanecesse na ignorância, até hoje eu acho que eu estaria orando. Mas quando a gente deixa Deus tocar, Deus fazer e muda, né, o arrependimento, a gente começa a ver que estamos errando. Né? A gente começa a ver que a gente está fazendo as coisas errado. Então a gente começa a mudar. A gente começa a mudar comportamento. Porque arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é conversão. Então, se a gente se arrepende, começa a mudar nosso modo de pensar, nosso modo de nos comportar, nosso modo de falar, as coisas que a gente praticava, não praticar mais. Né? Então, a gente começa a evoluir. A gente começa a conhecer Deus. A gente começa a viver o padrão de Deus. E Deus começa a fazer na nossa vida. E as pessoas vendo, começa também a transformação nas pessoas. Deus, ele fez em mim, foi difícil eu compreender o processo, né? Mas depois de tudo eu falei, meu Deus, era necessário. Né? Se eu tivesse entendido antes, eu acredito que eu teria orado menos. Durou 10 anos, né, esse processo. Durou 10 anos. Mas eu acredito que se eu tivesse posicionado antes, teria feito antes. Sim. Porque, olha, no dia que eu posicionei até Deus fazer, foram questão de uns 2 meses. Né? E eu orei. Foi rápido. Né? Foi rápido. Né? Deus trabalha rápido. Se a gente está posicionado, Deus trabalha rápido. Mas se a gente está lá batendo cabeça, se a gente está lá fazendo, né, querendo mudança, fazendo as coisas do mesmo jeito, não tem evolução. Né? Então a gente fica tempos, né, naquele ciclo, até que a gente cai em si. Fala, não, eu preciso de mudança. É aí que Deus começa a agir na nossa vida.